verso 23, nós temos um resumo de uma sessão que o evangelista Mateus nos narra aqui. Então, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, a partir do verso 23. Aí eu leio para você, a palavra de Deus diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. O poder de Jesus, o dunamis, poder de Jesus, capacidade sobrenatural de Jesus é demonstrado aqui. Jesus prega, Jesus cura, Jesus ensina, Jesus atende às necessidades dos possessos, escravizados pelo mal. O nome de Jesus. O anjo disse, quando Cristo realmente haveria de nascer, que o nome Jesus era o nome escolhido para ser dado àquele bebê. Por quê? Jesus significa Salvador. Ele é o Salvador nosso, Salvador do mundo. É somente por Jesus, o nosso Salvador, que Deus o Pai olha para nós. Se Deus o Pai tem que olhar para você, Ele o olha só através de Jesus, não diretamente. Ele olha direto para a gente através de Jesus Cristo. Toda vitória sobre o pecado, Jesus. Toda vitória sobre o mal, o maligno, Jesus. Toda vitória sobre doenças, enfermidades, pandemias, Jesus. Toda doença, toda enfermidade aqui é demonstrado Jesus curando. Então, nós não temos méritos próprios, mas tudo que recebemos, todas as bênçãos, obtemos pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Ele merece, Ele é perfeito, Ele tudo pode. Coisas pequenas Ele faz para nós, coisas grandes Ele faz para nós, não é? E como o mundo hoje está precisando da intervenção do Senhor Jesus Cristo, não é? Nós sabemos que essa pandemia tem sido mais forte numas e noutras regiões, como em Nova York, nos Estados Unidos, tanto quanto na Itália, Espanha, não é? Foi também forte na China, mas nós sabemos que tem lastrado pelas nações da terra, tem lastrado pela face da terra, e como precisamos do poder de Jesus para nos livrar desse vírus, coronavírus, novo coronavírus, e de outros vírus, micróbios, outras infecções, outras enfermidades que ceifam vidas. Poder de Jesus em operação. Que a glória de Deus manifeste sobre a sua vida, a sua casa, sobre a minha vida, a nossa casa, manifeste no Brasil, que a glória de Jesus manifeste sobre nós, trazendo realmente o livramento. Nós sabemos que nesse texto que nós lemos, Mateus capítulo 4, a partir do verso 23, nós encontramos então esse episódio do Senhor Jesus percorrendo uma vasta região, ensinando para tocar realmente nas mentes, nos intelectos das pessoas, ensinando coisas eternas de Deus o Pai. E agora Jesus pregando para tocar nos corações, para que as pessoas se convertessem para a salvação. E o evangelho do reino era expandido e Jesus curava todas as sortes de enfermidades, para cuidar das necessidades físicas das pessoas. Então Jesus estava em atividade intensa, ele estava cuidando das multidões, curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo, e a Bíblia diz que a sua fama corria por toda a Síria, no norte da Galileia, pela pessoa extraordinária de Jesus, o que ele era, pela pessoa extraordinária que ele é, e que ele voltará com a glória plena do céu. Então nós precisamos de Jesus, não é? Que a bênção de Jesus chegue sobre nossa vida, pelo poder dele manifestado sobre a nossa vida. Primeiro, o poder de Cristo é demonstrado em curas que não eram apenas dores, que poderiam ser funcionais e não orgânicas. Então Jesus, ele curou não apenas dores que poderiam ser funcionais, apenas funcionais e não orgânicas, não é? Não só dores sintomáticas,
De fato, a Bíblia diz que ele chegou lá na casa da sogra de Pedro, e ela estava de cama, ela estava com uma febre altíssima, e a Bíblia diz que Jesus a pegou pela mão e a febre desapareceu no mesmo instante, e ela levantou e começou a servir a Jesus, e Jesus realmente a serviu, e ela servia a Jesus agora e os seus discípulos. Então nós vemos aqui que, e eu chamo de mão poderosa, de fato, a mão poderosa de Cristo levantou aquela senhora acamada e a febre saiu em segundos. A alta febre a deixou imediatamente. Esse é o poder de Jesus. Ele toca leprosos, ele toca pessoas com febre, com dores, e ele expulsa todo o mal. Você crê nesse Cristo que cura, não só apenas tirando dores sintomáticas, mas de fato ele tira a raiz também das dores e da febre. Segundo, Jesus curou também possessos de demônios, os lunáticos, epiléticos, não é? Esses não tinham nenhum controle sobre os seus corpos. Nós vemos na Bíblia que quando as pessoas eram possessas, os demônios as jogavam no chão, outras vezes as jogavam na água, outras vezes jogavam no fogo, não é? E maltratava essas pessoas possessas. Mas a Bíblia diz que aqui Jesus também libertou possessos, não só lunáticos ou epiléticos, mas pessoas que eram dominadas por demônios, que queriam destruí-las e mantê-las presas. Então Jesus Cristo repreendia com autoridade e expulsava com poder e autoridade. Ele dizia: eu te repreendo, saia dele e não volte mais. E aí o inimigo, os anjos maus, tinham que obedecer no mesmo instante, tinham que sair, e a pessoa ficava liberta, ficava curada desse mal. Mas terceiro, igualmente com o mesmo poder, com a mesma autoridade, Jesus curou paralíticos que evidenciavam problemas sérios, problemas físicos sérios, deformações, não é? Deformações agudas. Então, doenças do físico, deformações graves. Como foi o caso daquele leproso, 38 anos sem andar, na cama. Ele estava plenamente atrofiado, não é? Estava realmente todo torto, sem esperança, pela ciência médica não tinha esperança, mas o poder de Jesus chegou. Levanta e anda, levanta e toma a sua maca, o seu leito, e vai para a sua casa. O leproso ficou curado no mesmo instante, porque Jesus tem poder para fazer crescer carne, pele, ossos. Jesus tem realmente poder para curar qualquer que seja a enfermidade que acomete da raça humana. A Bíblia diz que então o seguiu uma grande multidão de umas 10 cidades, Decápolis, da Galileia, da Judéia, Pérea e Jerusalém. As pessoas iam seguindo Jesus, queriam ouvi-lo mais, queriam ver o seu poder manifestando mais, queriam receber das bênçãos de Jesus. Quem realmente tinha recebido era profundamente grato e queria também expressar louvor a Jesus. Mas em quarto lugar, igualmente Jesus ressuscitou mortos, o seu poder sobre a morte. Prosseguindo no seu caminhar entre o povo, nós vemos ele atendendo até nesse quesito extraordinário, não é? A filha de Jairo, menina jovem ainda, pré-adolescente, morreu, recém-falecida, choravam, já estavam de luto, e Jesus chega, e Jesus a levanta, a despertou da morte, porque Jesus é a vida. Mais tarde, o Senhor Jesus Cristo vai chegar para visitar a família do jovem Lázaro, e é interessante que a Bíblia diz que ele retardou essa visita, porque ele sabia que devia fazê-lo naquele instante. E quando lá chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias, sepultado, e o Senhor Jesus manda que abram o sepulcro. Não podemos fazê-lo, cheira mal. Eu não disse: se creres verás a glória de Deus. Abram o sepulcro. E abriram, e Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. E o ex-morto agora sai. E Jesus pede que tirem todo aquele aparato, todas as faixas
que faziam ao sepultarem e deixassem que ele fosse. Assim é Jesus Cristo, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim jamais morrerá espiritualmente, aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Jesus é a ressurreição e a vida, ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre a natureza, andou sobre as águas, repreendeu o vento e o vento parou, a tempestade acalmou. Jesus controla o poder da lei da gravidade. Jesus tudo pode por nós, sobre o poder das trevas, sobre Satanás e os demônios, poder sobre todas as enfermidades, mesmo as deformações agudas físicas. Jesus tem poder. E quem são esses vírus, coronavírus, como esse novo coronavírus para Cristo? Não são nada, basta um sopro dele e ele destruirá esse mal. Você crê nisso? Você acredita nesse Cristo da nossa fé? É interessante, amém? É interessante que uma jovem, ela foi estudar em um outro país, e ela foi conhecida lá pelas suas colegas de quarto, naquela república, como uma jovem de oração. Ela orava no nome de Jesus e Deus respondia. Estava aproximando uma semana de feriado, era um recesso escolar, as suas colegas lhe disseram assim: olha, você vai viajar para o seu país? Era uma jovem da Rússia, e ela estudava em outro país. Ela disse: olha, eu estou com muitas saudades dos meus pais, mas não tenho dinheiro. Eu vou orar para que Deus me dê dinheiro, para que eu possa visitá-los. Já tem anos que eu não os vejo. E ela orou a Deus. E ela diz assim: olha, o sim ou o não pertence a Deus. Eu orei, entreguei a causa a Ele, o sim ou o não agora pertence a Deus. E no dia seguinte ela foi trabalhar num pequeno restaurante, junto com uma das colegas que trabalhava ali também, e trabalharam o dia todo servindo as pessoas. No final do expediente, entrou lá um casal de idosos. Sentaram na mesa, ela foi atender o casal e atendeu o casal, e como tinha um movimento bem pequeno, puderam conversar um pouco. Quiseram saber o nome dela, viram que era um pouco diferente a sua raça. Qual é o seu país? Ela diz o seu país. Qual curso você está fazendo aqui? Ela diz qual o curso estava fazendo. E naquela semana de recesso, você vai viajar para ver os seus pais? Olha, gostaria, mas não tenho recursos. Então o casal, conversando um com o outro, decidiram: vamos dar esse presente para ela. E deram presente para ela. Ela chegou em casa com cheque, com aquele dinheiro alto da passagem para o seu país, e as suas colegas de lá perguntaram: e aí, Deus já respondeu a sua oração? Ela disse: respondeu aqui. E ela e as suas colegas ficaram um tempão olhando aquele cheque. Deus tem poder para responder as nossas orações em nome de Jesus, para as coisas pequenas, para as coisas materiais e para as coisas espirituais, para as coisas grandes e para as coisas pequenas, para milagres imensos e para pequenos milagres. Então há uma preocupação no Brasil enorme por causa do coronavírus, por causa da enfermidade, e tantas outras viroses matam, tanto quanto outras enfermidades matam direto, como câncer, como doenças do coração e tantos outros males. Morrem milhares de pessoas por ano no Brasil e milhares no mundo inteiro. Nós precisamos de Jesus para nos socorrer. Mas também há uma preocupação muito grande com a parte econômica do país. Mas Jesus, ele é ilimitado, poder sobrenatural. Ele pode resolver problemas econômicos, problemas materiais, problemas dos negócios, problemas financeiros e problemas materiais, problemas espirituais, problemas de todas as naturezas. Ele tem poder sobre tudo e sobre todos. Então, nessa conclusão, eu quero perguntar: você acredita nisso de coração? Não é? Você sinceramente acredita nisso tudo? Acredita que Jesus pode curar, não importa qual seja a doença, qual é o estado do doente, não é? Doenças simples, as mais graves, você crê? Você acredita que ele pode usar a medicina se quiser, tratamento remedial se quiser, poder imunológico se quiser, mas que o natural dele, não é comum dele, o sobrenatural, curar de maneira sobrenatural, que só Deus pode curar. Você acredita? Então, assim é o Senhor Jesus.
Você acredita que Deus o ama e tem um plano para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para o Brasil? Eu acredito. Você acredita que Jesus veio resolver os problemas mais sérios do homem, que são problemas do pecado, problemas da morte, e que Ele ressuscitou? Hoje é o domingo da Páscoa, da ressurreição, e Ele está vivo e voltará e dá vida eterna. Você acredita? Você acredita de verdade que Jesus é o caminho para o céu, para Deus, a verdade, e Ele é a própria vida, Ele é toda a verdade, a própria vida eterna? Ele disse: não vos atemorize, na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, deixo-vos a paz, vivam nessa paz.